Pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia para vocês. Hoje é dia 14 de julho de 2020. Na descrição do vídeo o link para esta matéria. Gente, é o seguinte, parece que com a prisão do MBL, muita coisa estranha... a prisão do MBL não, gente, desculpa aí, foi mal. A prisão dos empresários ligados ao MBL, muita coisa estranha tá aparecendo. Olha só essa daqui, parece que a turminha lá do Movimento Brasil Livre tava... é melhor eu ler a matéria, né? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte, se você gosta do nosso canal, do nosso trabalho, seja um colaborador ao pé. Vamos lá? Era evidente que o MBL gerenciava o Diário Nacional, diz advogado. Eu acho que é por isso a bronca lá do Renan, né? Porque ele tava nervoso, virado no giraia quase. Eu quase apanhei dele, gente. Eles estavam olhando aqui pela tela, eu vi a hora ele colocar a mão pro lado de fora e catar no meu pescoço aqui. Então, rapaz, porque tava na live. Em postagem feita no Twitter na sexta-feira, 10, o advogado e diretor jurídico do Instituto Nacional de Advocacia, Pierre Lourenço, questionou a afirmação de membros do Movimento Brasil Livre, MBL, de que Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan, não fosse integrante do grupo. Lembram disso? Assim que eles foram presos, o que aconteceu? Kim Kataguiri foi lá, né, dizendo que não, eu nunca vi mais gordo na minha vida. Quem é? Armaria 3 vezes, e de repente nós encontramos nas redes sociais Twitter deles, com entrevistas, um monte de negócio lá com o pessoal do MBL, palestrinha, não sei o que. Pra quem não conhecia, como é que o cara tá fazendo propaganda de palestra do menino, chamando o rapaz, meio esquisito, né? Isso me lembra o Lula, R$1 milhão por palestra. Lourenço afirma que participou de um grupo no WhatsApp do site Diário Nacional, na qual Luciano Ayan era administrador e no qual haviam integrantes do MBL como Renan Santos e Rafael Rizzo. Esse vai rir muito. Após o episódio da prisão de Luciano Ayan, Carlos, começaram a narrativa de que ele nunca, jamais fez parte do MBL. Pois bem, segue print do grupo do WhatsApp do Diário Nacional, do qual eu escrevia uma coluna de opinião com textos jurídicos e políticos. Veja os membros do grupo, tweetou. Aí tem aqui, né, o advogado, tem o Twitter aqui, o print, né, que eu não tenho Twitter, então não posso ver, mas vocês podem conferir aqui o nome da galerinha. Tá aqui, gente, o linkzinho, tá? Vamos lá. O advogado também afirma ter sido convidado por Francine, que segundo ele é membro do movimento. Fui convidado para escrever pela Francine e lá era evidente que o evidente gerenciava. Depois, tinha suas matérias compartilhadas nas páginas do MBL. Na minha curta experiência naquele grupo, tive a impressão de que Luciano Ayan era sim um dos cabeças do MBL, acrescentou o advogado no Twitter. Aí de novo aqui o Twitter para quem quiser conferir, né? Tá aqui a matéria, tudo bonitinho. Deixa eu ver aqui, tá certinho o Twitter aqui. Quem quiser conferir, confere, né, gente? Tá aí, dá um pulinho, tá tudo certinho aqui. Bom, tá aqui a matéria. Algumas coisas estão vindo à tona, gente. Muita coisa tá vindo à tona. E a postura, né, é interessante a postura dos membros, como Kim Kataguiri, como o Renan Santos, Renan Santos, enfim, né? A forma que eles têm agido, né? Você vê, por exemplo, ontem eu trouxe uma matéria da CNN em que o Kim Kataguiri tenta de todas as maneiras explicar o inexplicável. Vejam só, na entrevista que ele deu à CNN, né, onde mostra que ele tá, né, mentindo e tudo, e o Kim se perde, dá um rolo, uma volta, e a culpa vai para jornalista que publicou a matéria, depois a culpa não é mais não danado, né? Aquela coisa de você em cima dos outros para determinado ato. E o que acontece? A gente vê claramente ali uma parte em que o apresentador ele fala que a família, né, do Ayan aqui, se não me falha a memória, né, a família, ele fala o nome do sobrenome, agora eu me esqueci o sobrenome ali, mas enfim, e chama ela de fundadora do MBL, né?
E você vê que o Kim Kataguiri rebate do jornalista. Não, a primeiro momento, assim que houveram as prisões, Kim Kataguiri soltou uma nota, né, nas redes sociais falando que não conhecia, que nunca viu, o cara não fazia parte do MBL nem nada. Depois, twitters do próprio Kim Kataguiri sobre convidando as pessoas do MBL, os integrantes, para uma palestra onde os dois que foram presos estariam lá. Depois nós tivemos também o próprio Arthur Durval, né, do Mamãe Falei, no Facebook, numa live, também entrevistando agora, mas estava tendo uma entrevista com eles lá. Então veja que a ligação era clara entre eles. E no primeiro momento que não conhecia, que não questões, mensagens, né, convocando o pessoal para assistir a palestra deles, a entrevista, outras mensagens daqui. E essa questão da CNN, o cara, o apresentador falando claramente, tratando, né, os empresários, a família como fundadora ali do MBL, e o Kim Kataguiri em nenhum momento tenta esconder. E você percebe que a preocupação do Kim Kataguiri, né, em explicar, fica a grande pergunta: se os empresários não têm nada a ver, por que essa preocupação em esclarecer os fatos? Depois nós vimos o Renan, naquela para vocês aqui, né, o homem desesperado, bravo, praticamente dando voadora, plantando bananeira, mortal. Aqui no Nordeste, né? Eu acho que pouca gente vai reconhecer essa fala aqui. Ficando bunda canasca, né? Que é mortal. Uma pessoa que antigamente, no tempo mais antigo, falava bunda canasca. Enfim, é só um, né, cultural nordestino. Enfim, então, nervoso e atacando o Bolsonaro, atacando o Paulo Guedes, falando que Paulo Guedes sabia do que ele estava falando, mas ele não expõe nada para que o público compreenda. É aquela velha tática de você acusar alguém sem a prova, mas levantando suspeitas. Fique com a suspeita e não com a certeza, porque você não tem nada contra. E ele diz que Bolsonaro, que o Paulo Guedes desceram muito baixo, tal, porque a Receita Federal e não sei o quê. Quer dizer, cara, são 400 milhões de reais, gente. Os caras tentam justificar 400 milhões de reais, né? De dinheiro que foram surrupiados. Ninguém sabe para onde foi parar. Tenta explicar a questão da empresa com dívida, enfim. E agora a gente descobre que o MBL, tem outras matérias por aí dando conta que o MBL recebia um dinheirinho dessa manobra toda, né? Tem essa questão aqui do Diário Nacional, né? Então veja que tudo é interessante, gente, porque o Luciano Ayan é o cara que deu base para o negócio lá das fake news, a CPMI das fake news, que também acabou embasando o inquérito do fim do mundo lá. Então veja que toda a estrutura montada contra, toda uma estrutura montada contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas. E você vê o seguinte, que todos que estão na base, que ajudaram a construir esse sistema, todos estão envolvidos. Peppa Pig, o que aconteceu com Peppa Pig? Nós não temos um áudio de Eduardo, nós não temos um áudio do próprio Bolsonaro, nós não temos um áudio do Carlos, de ninguém. Nem dos assessores de Bolsonaro você encontra um áudio mostrando que eles fizeram alguma coisa, que teve uma conversa onde um assessor conversou com outro, dizendo que Bolsonaro... Não tem, né? Encontramos áudios, as pencas, de Dona Joyce Hasselmann, montando todo o esquema do gabinete do ódio, usando, né, os funcionários que deveriam estar trabalhando o povo para criar projetos, não, estavam trabalhando para a Peppa sendo paga com o nosso dinheiro. Então veja que a estrutura, o próprio também veio despencando, o próprio PT que estava usando a estrutura das CPMI das fake news para atacar Bolsonaro, para condenar ele pelos disparos em massa. A gente viu no que deu, mudaram a rota do caminho, aí quando a casa caiu pro lado do PT, né? Aí foram pro lado do furo lá da reportagem, morreu o assunto. E agora, essa do Luciano, que foi um dos caras que botou os tijolinhos lá, que preparou o alicerce na época, né? Foi dele que nasceu o gabinete do ódio, tudo. Então, você vê que de repente você descobre um mar de corrupção. O MBL que vinha aí encarcando nessa CPMI, eu acho que, inclusive, apoiando
essa PL 2630, que visa calar as redes sociais. Agora vocês estão vendo por que essa turma está preocupada com essa PL. Por que eles querem tanto que essa PL gire? Por causa disso, gente. Porque se essa PL girar, muitas pessoas vão ficar com medo de divulgar a verdade. Porque se você divulgar uma matéria, você pode ser enquadrado se eles não gostarem. Quem é que vai determinar o que é fake news e o que não é? Não somos nós. Se você vir aqui ler uma matéria e expressar o que você leu, a sua opinião, os caras vão... Isso é... Pá, manda censurar. Vocês viram o que aconteceu com o Bolsonaro esses dias agora? O Facebook pegou as páginas, uma penca de páginas ligadas a Bolsonaro e começou a cortar tudo. Qual foi a desculpa? Ah não, porque as diretrizes, a incitação a não sei o que, forma indevida de usar as páginas. Aí você entra em outras páginas de esquerda, tem lá morte a Bolsonaro, decapitação, instigação ao ódio claro, puro e simples. E as páginas estão lá. Você entende isso? Não dá pra você entender. Quer dizer, dá pra você entender. Há um sistema em cima disso tudo. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Então, essa estrutura do MBL, ela tá desabando. A ex-coordenadora do MBL, o que foi que ela falou? Foi chantageada, gente. Ela entrou, muita gente entrou dentro do MBL enganada, ela mesmo fala. A pauta dela é contra o aborto, um monte de coisa. Ela falou, ela explica que quando ela entrou, ela colocou as pautas dela como conservador. O MBL aceitou a pauta dela como conservador e depois os caras viraram o jogo. É igual no início, no começo os caras apoiavam o Bolsonaro, depois pararam de apoiar Bolsonaro, aí viram que a coisa estava caindo, lá na época das eleições eles voltaram a apoiar Bolsonaro porque eles queriam eleger a turma deles. Por isso que é bom a gente prestar atenção, outro critério pra gente avaliar, nem todo mundo que apoia Bolsonaro está do lado de Bolsonaro, então nas próximas eleições, até agora, prestem atenção nisso. O MBL usou da estrutura bolsonarista, surfou na onda, depois saiu. O que enxerga dizer que foi eles quem elegeu Bolsonaro e não Bolsonaro quem elegeu eles. Bom, a prova maior de que o povo estava com Bolsonaro basta ver nas redes sociais deles quanto eles tinham de seguidores e quanto eles têm hoje. Vocês vão ver que deu uma queda muito grande. Por quê? Porque a maioria das pessoas que votaram no MBL votaram por acreditar no movimento que defenderia, né? O que passaram a atacar. Chegaram a atacar manifestações. Poxa, um grupo de manifestação atacar outro grupo de manifestação por estar justamente fazendo manifestação? Absurdo, né? Então tá aí, gente. Parece que tem muita coisa por trás dessa história do MBL. Parece que o MBL está envolvido em algumas pilantragens, tá? Presta atenção, eu não estou acusando, eu estou falando os fatos que estão sendo... Se são inocentes, provem e a gente traz aqui, tá bom? Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações daqui a pouco. Um abraço, pessoal, fui!